A bancada do PDT na Câmara decidiu deixar a base do governo Lula e discutir candidaturas alternativas para a eleição presidencial em 2026, depois da saída de Carlos Lupe do Ministério da Previdência. Sob pressão no governo por causa do escândalo de fraude no INSS, Lupe pediu demissão na última sexta-feira. Para o lugar dele, Lula nomeou Volney Queiroz, que era o número 2 da pasta. O partido trata a escolha como pessoal do presidente, já que ele não foi consultado, o Lupe nem o PDT, sobre a substituição. Ô, Couto, e o PDT pulando fora a essa altura do campeonato? Olha, essa é a segunda derrota do Lula nesse escândalo do INSS. A primeira derrota política dele foi manter o PDT no governo, indicando o novo ministro, número 2 do Carlos Lupe, que foi demitido. Sabe? Foi uma derrota feia, porque em vez de aproveitar essa chance e colocar alguém do ramo como ministro da Previdência, ele manteve uma indicação política que foi muito criticada. E ainda por cima, hoje o PDT abandonou o governo, desembarcou do governo. Quer dizer, o presidente, numa atitude só, ele errou 2 vezes e apanhou 2 vezes. É uma fase realmente muito complicada que o presidente Lula está passando. Ele quer manter a base aliada, que é uma coisa impossível desse jeito. Não seria muito melhor para o governo, para a imagem do governo, ter nomeado uma figura fora, não precisava ser deputado nem senador, mas que seja da área de previdência. Que o problema desse ministério todo aí é que tem gente que não é do ramo, que é colocado em postos que não tem a menor condição de ser ministro, como aconteceu com aquele Juscelino também, que saiu agora recentemente. Sabe, é erro em cima de erro. Andresa. Pois é, concordo sim com o Couto, e a nossa colega, Natália Portinari, e o Matheus Coutinho, os nossos colegas aqui de Brasília, trouxeram uma informação muito importante que, na minha opinião, deveria tirar o ministro do cargo assim rapidamente, se tivesse seriedade nesse governo, que a gente viu que agora está se tratando tudo, esconde-se essas coisas debaixo do tapete quando se quer. O ministro foi um dos que assinou uma emenda ali na Câmara que prorrogou o prazo para que os aposentados fizessem ali um recadastramento, dizendo que eles tinham autorizado esses descontos nas suas folhas de pagamento. Foi isso que ajudou com que a fraude ocorresse. E esse ministro que está aí, além de como deputado federal ter assinado essa emenda, como ministro também participou de reuniões em que foram alertados ali desse esquema que estava ocorrendo. Esse esquema estava sendo alertado há muito tempo. Eu li um relatório do TCU essa semana, de 2023, tem de 2022, que já estava falando, olha, tem um esquemão aí ocorrendo, e estava todo mundo quietinho, inclusive o ministro. O Palácio do Planalto agora, e o governo como um todo, está dizendo o seguinte: não, o Lupe e o Queiroz não se davam bem, ele isolou o número 2 dele. Se isolou o número 2 dele, por que ele continuou na pasta? Não dá para entender esse apego ao cargo que essas pessoas têm. Agora, um outro ponto que eu queria comentar aqui, se você me permite, Diego, que é a questão de cada vez mais o Lula está perdendo apoio. O PDT agiu de uma forma oportunística ao permitir que um quadro seu continue no governo. A indicação do presidente Lula, que palhaçada é essa, Então, ele tem que se licenciar do partido para continuar no governo. Se ele está lá, o partido mantém sim um nome seu no governo, e o que ele fizer é de responsabilidade do PDT. Agora, o Lula está perdendo base. Essa união do União Brasil com o Partido Progressista, o tal do UP, é um tiro no presidente Lula. Por quê? Porque tira o União Brasil de uma eventual aliança com o Lula nas eleições de 2026. E União Brasil tem tempo de TV. Então, quem não entendeu ainda o que essa aliança representa, vou desenhar aqui. Tempo de televisão. Por quê? Porque nas eleições de 2026, esses partidos têm que seguir unidos. Então, isso significa que eles vão ter entre 25% e 30% do tempo de TV. Se eles apoiarem o Tarcísio de Freitas, é um atropelo ali no presidente Lula. Tempo de TV ainda tem importância? Tem muita, porque eles têm aquelas propagandas que não dá tempo nem de você pegar o controle para mudar de canal.
Imagina aquilo ali no meio de um jornal nacional. É muita coisa e o Palácio do Planalto cada vez se isolando mais. Então, o presidente Lula tem que ficar muito atento, muito esperto, que a sua articulação política está deixando correr frouxo isso daí, e vai chegar nas eleições, ele só vai ter o apoio de quem? Do PSOL, que também já lançou candidato, do PV, que também a gente não sabe. Então, está ficando complicado para o Lula, o governo está perdendo popularidade, ninguém mais está... Por que o Lula não fez reforma ministerial até agora? Porque ninguém quer ir para o governo, ninguém quer defender um governo impopular. E o governo parece que não entendeu isso ainda. Olha, depois do intervalo falaremos sobre Donald Trump. A primeira passagem dele pela Casa Branca impulsionou a extrema-direita pelo mundo. Dessa vez, o cenário é um pouco diferente. A análise da Beatriz Bula, nossa nova colunista aqui do UOL, nossa nova colega. Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. No YouTube seguimos ao vivo. Raquel, e o PDT fora do governo Lula? Olha, Diego, eu acho que esse escândalo do INSS está longe de acabar. E o mais complicado para o governo hoje, como o Couto e a Andressa estavam falando, é esse novo ministro. Porque conforme a apuração jornalística segue, e vale a gente lembrar que esse escândalo ele começa na apuração jornalística, vai ficando muito evidente que esse esquema todo que estava montado, e pode ter sido um esquema que começa lá no governo Temer, que continua no governo Bolsonaro, que cresce no governo Lula, mas ele está muito entranhado dentro do PDT. Então, além do ministro Carlos Lupe, tem ali várias evidências que ele pode estar envolvido, embora ele negue, muita gente negue, esse novo ministro, ele é da cozinha dele. Né? E surge evidências, por exemplo, que ele assina uma emenda patrocinada pelas associações que estão metidas no meio da confusão. Isso, quem conhece o funcionamento do Congresso Nacional sabe que é quando os deputados funcionam quase que como lobistas daqueles interesses econômicos. Então, assim, é um esquema amplo, um esquema de corrupção muito grave, no qual o PDT parece estar muito embrenhado. Então, assim, a indicação desse novo ministro foi um erro grave do governo, porque não blindou a crise, não acabou com a crise, não deu independência para se investigar a crise, né? Embora você tenha ali um novo presidente do INSS, que se diz que é um técnico e tal, você não blindou a crise, você deixou nas mãos das mesmas pessoas, do mesmo grupo, o ministério. Agora, essa saída da bancada do PDT, da base aliada, eu não sei se isso preocupa de maneira imediata, assim, porque o que o PDT vai fazer? Ele vai deixar de votar com o governo em matérias importantes e vai votar com a direita? Duvido, né? Ele não tem muitas alternativas. O que pode se tornar um problema é lá na frente o Ciro Gomes pleitear uma candidatura, ele tem um recall importante, ele vai fazer ali a sua pontuação, mas a gente sabe que no fim, ao cabo, o Brasil caminha para a polarização entre direita e esquerda. Então, assim, o governo fez essa conta de que o PDT não vai poder votar sem ele, de que lá na frente Ciro Gomes, candidato ou não candidato, vai fazer pouquíssima diferença. Eu acho que esse não é o problema, sabe? Se o PDT está ou não está no governo, se Ciro Gomes lá na frente vai ou não vai ser candidato. O Brasil está polarizado entre esquerda e direita e vai continuar assim, infelizmente. O grande problema é você não estar resolvendo o escândalo do INSS. A gente já vai voltar aqui na TV. Eu passo a palavra para você, Couto. A gente está no intervalo agora, retornando, já te passo a palavra. Vamos lá, pessoal. Estamos de volta aqui no canal UOL. Couto, seguimos falando sobre o PDT fora do governo Lula. Você quer complementar esse assunto, né? Diga lá. Por favor. É o seguinte, eu concordo com a Raquel, o PDT é o de menos, é um partido que tem 17 deputados, não tem grande expressão, nem política, nem eleitoral. Tem um assunto mais grave que eu estou vendo aí, que o governo não só não resolveu esse escândalo do INSS, como está pintando na praça um outro muito mais grave ainda, que é o do crédito consignado. Já começou a aparecer um monte de nota em jornal e tal, isso é uma bomba relógio para o governo, que é uma coisa parecida com o que fizeram no INSS, de fraudes, né? Mas envolve muito mais dinheiro. E agora, recentemente, abriram também o crédito consignado para quem é da Previdência da CLT, né? No nosso caso, que não é funcionário público. O governo não está sabendo reagir a isso
e o país está virando um país de golpistas. Tudo é golpe. É de golpe de Estado a golpe do INSS, golpes bancários, a golpes na internet. É um inferno. Ninguém sabe mais o que é falso e o que é verdadeiro. Eu recebo mensagens aqui em casa todo dia, pelo celular ou pela internet, pelo e-mail, né? Que dá para perceber que é golpe. Eu mando tudo para minha filha para ver se eu não estou caindo num golpe, né? É muito difícil viver assim. E agora, ainda para completar, já vou terminar, nós temos a inteligência artificial que vai multiplicar por 1000 esse tipo de bandalheira que a gente enfrenta todo dia, e principalmente os mais idosos, aposentados, que têm muita dificuldade para lidar com esse mundo digital. Verdade. É isso aí, coach. Vamos lutando do jeito que dá.